A partir da década de 60 do século XX, a República da Coreia foi palco de uma das transformações mais dramáticas que uma nação já experimentou em qualquer época. Após 35 anos de domínio colonial japonês, uma sangrenta guerra civil que representou o primeiro confronto da Guerra Fria e um breve interregno democrático, a comumente conhecida como Coreia do Sul Real, empreenderia a transição do subdesenvolvimento para a prosperidade, passando de uma economia agrícola para uma economia industrializada e de inovação tecnológica. O artífice desse processo tem nome próprio: Park Chung-hee, uma figura que até hoje provoca os debates mais acalorados entre seus compatriotas. Dependendo de quem o julgue, ele foi um modernizador e um grande estadista, ou na verdade um homem implacável em suas ambições, que construiu um regime autocrático. O fato é que, no momento em que assumiu o poder por meio de um golpe de Estado, em 1961, a Coreia do Sul era um país pobre e isolado, ainda mais do que sua vizinha vermelha do norte. Mas, após o fim do seu mandato, o produto interno bruto per capita do país aumentaria em mais de 2.000%. As exportações se multiplicaram por 100 e o crescimento médio anual foi superior a 9%. Desafiando as teorias econômicas predominantes, a série de medidas aplicadas pelo presidente Park Chung-hee foram marcadas por uma forte centralização estatal e a imposição de uma disciplina militar. Seu resultado é o chamado Milagre do Rio Han, e constitui a base do sucesso da nação peninsular, que hoje se destaca como a 10ª economia mundial, depois de ter subido da posição 180. Hoje, vamos apresentar a vocês essa história que serve de referência para o presente. Quem fala aqui é Reinaldo Carrillo. Este é o A Nova Enciclopédia e convido vocês a nos seguirem na nossa conta do Instagram, que vocês podem encontrar abaixo deste vídeo. Nascido em novembro de 1917, na cidade de Gumi, Park Chung-hee foi o 7º filho de uma humilde família camponesa. Quando jovem, trabalhou por um breve período como professor, antes de se alistar na escola de oficiais de Xinjiang para fazer parte do exército Imperial de Manchukuo, o estado da Manchúria, que era um estado fantoche do Japão, localizado na China, ocupada pelos japoneses. Ambicioso e determinado, naquela época tinha Napoleão como herói. Será que ele descobriria no mundo militar sua verdadeira vocação, depois de um desempenho bastante medíocre no campo acadêmico? Após se formar em 1942 como oficial, sendo o melhor da sua turma, ele se muda para Tóquio para ingressar na Academia Militar Japonesa, da qual se forma em 1944. É nessa fase que ele conhece a maioria dos seus companheiros de conspiração no golpe de 1961. Recebendo uma formação marcial clássica japonesa e desenvolvendo uma acentuada niponofilia. Ou seja, uma espécie de amor por tudo o que representa o Japão, caracterizada por sua admiração pela restauração Meiji, que era o regime sob o qual o Japão havia se aberto à influência ocidental. Perto do final da Segunda Guerra Mundial, Park é enviado ao 8º Corpo de Infantaria da Manchúria, como segundo tenente. Quando a Coreia é libertada dos japoneses, ele viaja para Pequim, onde centenas de seus compatriotas formam o Exército de Libertação da Coreia. Em 1946, ele ingressa na 2ª turma da nova Academia Militar Coreana. 2 anos depois, ocorreria um momento decisivo em sua vida. Uma revolta duríssima abala a Coreia, em rejeição à partição estatal acordada pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Revolta que é sufocada com um saldo de dezenas de milhares de mortos. Habitantes da ilha de Jeju, incitados pelo Partido dos Trabalhadores pró-comunista, do qual o próprio Park era simpatizante, declaram uma greve geral. Em meio à campanha de repressão governamental para conter a subversão, numerosos elementos militares são expurgados. E o nome de Park Chung-hee aparece ligado a uma célula de esquerda, embora nunca se consiga provar a conexão específica dessa célula. Em meio a todos esses acontecimentos, Park Chung-hee é condenado à morte, condenação que depois é reduzida a 20 anos de prisão.
por razões difíceis de determinar, embora se sugira que seus superiores tinham grande apreço por ele e intercederam em seu favor. Park acaba sendo libertado em troca de revelar algumas das atividades clandestinas do Partido do Trabalho. Pouco tempo depois, ele assume, como civil, um cargo de diretor de inteligência e operações na sede do Exército. Park sempre negaria qualquer associação imprópria. Mas, por conta do ocorrido, tanto internamente quanto diante de seus aliados internacionais, ele teria que demonstrar com particular veemência que era um homem confiável no combate ao comunismo. Com o estouro da Guerra da Coreia em 1950, um dos conflitos mais sangrentos da história, onde se enfrentaram a República da Coreia, ou Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, entre outros países, contra a República Popular Democrática da Coreia, ou Coreia do Norte, apoiada pela China e pela União Soviética. Park Chung-hee é reintegrado ao exército. Curiosamente, ele é nomeado major apenas 14 meses depois de ter sido detido. Por sua coragem na linha de frente, ele recebe 3 vezes a Ordem do Mérito. Nos anos de 1950, 1951 e 1953. Ele se destaca entre os oficiais do lado apoiado pelo Ocidente. Seu histórico partidário é deixado de lado e, dentro dos parâmetros de sua idade, ele é promovido ao posto de coronel. Na década de 1950 e no início dos anos 1960, o exército coreano estava dividido em 3 grandes grupos, baseados na origem regional dos membros: o grupo do Nordeste, o grupo do Noroeste e o grupo do Centro-Sul. Dentro desses grupos, por sua vez, existiam subdivisões baseadas nas escolas militares. Park, embora fosse originário do Sul, mantinha muito boas relações com os líderes do Nordeste, já que eles tinham sido seus companheiros em Shinrin. A união dos oficiais dessa região com a dos sulistas, somados aos contatos que Park havia forjado em sua época no campo da inteligência, eles se tornarão o bloco central dos esforços golpistas. A ideia de uma conspiração fervilhava em sua mente desde 1956, quando Syngman Rhee cometeu uma fraude para se reeleger como presidente. No entanto, só seria em 1960 que ele acabaria se convencendo a tomar o caminho das armas. Nesse ano, os estudantes se antecipam aos militares na iniciativa de mudança de regime diante de um segundo golpe de Syngman Rhee. As ruas foram tomadas e a resposta do governo não demorou a chegar. 183 manifestantes são assassinados em um único dia. Diante das pressões do Partido Liberal, Syngman Rhee renuncia e vai para o exílio, no Havaí. É instalada a Segunda República, sob o governo de Chang Myung, que, embora tenha sido eleito primeiro-ministro por meio de um processo democrático, rapidamente degenera em corrupção e ineficiência. O clima de descontentamento social é generalizado. De modo geral, esse é o contexto em que 3.000 oficiais tomam a cidade de Seul. Uma vez demonstrada a irreversibilidade do golpe, comandado, entre outros, por Park Chung-hee, e confrontando-se com o problema da legitimidade, Park busca 2 apoios, o do presidente em exercício e o do governo dos Estados Unidos, na figura do secretário de Estado. Para conquistar o apoio popular, aposta em arrastar as massas a partir do bom desempenho econômico. A recém-formada junta de governo busca dar uma mensagem clara, emitindo uma declaração de intenções consistente em 6 pontos. Entre eles estavam o respeito à Carta da Organização das Nações Unidas, a oposição ao comunismo e o compromisso de transferir o poder a políticos competentes. Dentro de um prazo razoável, a junta de governo, com o bloco soviético e até mesmo com os não alinhados, a favor de continuar e aprofundar a colaboração com os Estados Unidos. É preciso lembrar que a Coreia do Sul era a maior beneficiária de ajuda externa por parte dos norte-americanos. Mas essa ajuda se concentrava principalmente em bens de consumo e assistência militar. Apesar disso, e em meio às necessidades urgentes, Park sempre pensou a longo prazo. Algo que fica refletido na seguinte frase, abro aspas, o que a Coreia precisa não são sacos de açúcar, mas sim
tijolos para se levantar. Fecho aspas. Seu grande desafio era conseguir recursos para impulsionar áreas seriamente desassistidas. E para esse fim, sempre preferiu os empréstimos gerenciados pelo seu governo, em vez dos investimentos diretos de empresas estrangeiras. Fiel aos seus instintos nacionalistas, considerava que essa estratégia lhe permitia ceder menos soberania. Os militares agem guiados pelo propósito de industrializar a Coreia do Sul. Na sua opinião, o experimento democrático do pós-guerra havia fracassado em criar uma nação viável, gerando não só maus resultados no plano material, mas também uma degradação espiritual com um culto ao que é estrangeiro. Em suas memórias, chamadas O País, a Revolução e Eu, Park afirma que só quando chegou ao poder pôde constatar o quão ruim era, de fato, o panorama econômico coreano. Para realizar a tão desejada industrialização, foram tomadas medidas drásticas. Mais de meia centena dos principais donos de chaebols, que são uma forma de conglomerados empresariais familiares, são presos, sob a acusação de enriquecimento ilícito, entendendo-se por enriquecimento ilícito desde a atribuição discricionária de contratos com dinheiro público até margens de lucro excessivas. O medo era tanto que o dono da Samsung, que escapou de ser preso apenas por estar viajando em Tóquio, ofereceu doar toda a sua fortuna ao Conselho Supremo para a reconstrução nacional. Tanto a ele quanto ao restante dos grandes empresários, foi incumbida, por meio da força e da intimidação, a tarefa de desenvolver as capacidades produtivas do país. E com o tempo, eles passariam a fazer parte dos 4 atores que serviram como pilares do novo regime, junto com o Estado, os tecnocratas e os pequenos latifundiários. Já no primeiro ano, Park se estabelece como líder indiscutível, purgando vários dos líderes do golpe, incluindo o general Chan Do-yong, seu chefe de gabinete e o homem que o havia ajudado a ascender militarmente em sua juventude. Com pressão da administração Kennedy e em cumprimento das promessas da junta, são realizadas eleições em 1963. Após muitos conflitos, a oposição civil comparece unida em bloco. Apesar disso, Park, que havia recebido pressões internas para não se lançar como candidato, é proclamado vencedor por pouco mais de 1 ponto percentual. A disputa acirrada foi amplamente considerada como limpa. É a partir deste ponto que ele pode desenvolver plenamente sua visão de nação rica, exército forte, que equivalia essencialmente à combinação de um dirigismo estatal com o ethos japonês. Para ele, o crescimento econômico e a segurança nacional eram questões indissociáveis, já que a possibilidade de uma invasão pelo norte era permanente. Em meio a relações ainda mornas com os Estados Unidos, o general viaja para a Alemanha Ocidental. Lá, ele consegue um financiamento urgente em troca do envio de trabalhadores, como mineiros e enfermeiras. Park fica muito impressionado com o sistema de rodovias alemão e decide replicá-lo nas interligações de cidades como Seul. Só em 1964, com Lyndon Johnson na Casa Branca, que as relações com os Estados Unidos realmente tomam forma. A partir do acordo para enviar milhares de tropas sul-coreanas para a Guerra do Vietnã, desde então, a superpotência norte-americana serviria de freio para suas aspirações mais radicais. Além de todos os seus méritos, é preciso destacar que o líder sul-coreano contou com um contexto mundial favorável na fase mais institucional de seu mandato. O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio eliminava grande parte das barreiras comerciais dos países desenvolvidos, favorecendo a importação de produtos. Houve também um auge dos bancos comerciais, que foram fundamentais na obtenção de empréstimos para países em processo de industrialização. Para completar, os japoneses, com quem normalizaria as relações em 1965, estavam concedendo licenças tecnológicas dentro do esquema dos gansos voadores. A divisão do trabalho no leste asiático Park Jong-il concentrava o poder no executivo, vendo com desdém os processos democráticos, com seus procedimentos legislativos lentos e complicados.
Em sua opinião, os sul-coreanos deveriam se limitar a copiar a forma democrática ocidental, sem tentar transplantar seu conteúdo. Isso foi colocado em prática desde o início, mas é a partir de 1972 que toma um rumo autoritário clássico. Preenche 1/3 da composição da Assembleia Nacional com deputados escolhidos a dedo para depois dissolvê-la e suspender a Constituição. Uma nova Magna Carta é redigida e aprovada em referendo com 90% dos votos, o que lhe abre caminho para uma presidência imperial e vitalícia. Assim nasce o período chamado Yushin, cuja tradução aproximada é renovação ou rejuvenescimento, em clara referência à restauração Meiji japonesa. Alguns acadêmicos chegaram a sugerir que Park modelou essa Quarta República à imagem do Yubil, o regime de Kim Il-sung na Coreia do Norte, com quem buscava negociar a partir de uma posição de força a reunificação das duas Coreias. Os anos 70 são para Park um período de inquietação e de convulsão. As melhorias no nível de vida trazem consigo uma conscientização cidadã sobre os direitos políticos, o que desencadeia importantes protestos. Em 1972, a aproximação de Nixon com a China o leva a fortalecer o músculo militar da Coreia do Sul, com a ideia de que não pode confiar nem mesmo em seus aliados mais próximos para garantir a paz e a estabilidade de sua nação. Em 1974, ele sofre uma tentativa frustrada de magnicídio na qual sua esposa morre. De caráter naturalmente retraído, Park se isola ainda mais a partir desse acontecimento. Em 1978, ele perde as eleições legislativas, o único resultado adverso que as urnas lhe deram até então. O bom desempenho econômico, no entanto, não para. Por exemplo, as exportações de manufatura pesada sobem 28% ao ano na década, e o crescimento real dos salários aumenta quase 20%. Entre 1976 e 1979, um recorde. Dentro das revoluções industriais, a Coreia do Sul se insere plenamente em um caminho favorável. Tendo sofrido inúmeras tentativas contra sua vida, incluindo um ataque à Casa Azul, que causou mais de 30 baixas. Park Chung-hee falece pelas mãos de um de seus próprios homens, Kim Hae-ju, que era o chefe da agência de inteligência sul-coreana e responsável por sua segurança. 2 tiros em uma cena oficial, um abaixo da orelha e outro no estômago, são suficientes para cumprir o objetivo. O episódio, que pôs fim a 18 anos de governo, é motivo de especulação e controvérsia até hoje, principalmente por não poder ser enquadrado em uma conspiração em grande escala. O oficial King, o executor do magnicídio que acaba sendo torturado e executado, insistiria que agiu em conformidade com seu dever patriótico. Ao contrário de outros líderes autoritários anticomunistas, o General Park não se via como um simples conservador ou como um restaurador da ordem que recuperaria glórias passadas. Ele se via como o líder de uma revolução, o pai de um novo país. Ele tinha a convicção de ser o inaugurador da era mais grandiosa nos 5.000 anos desde a fundação da Coreia. Ele não era um nostálgico, mas sim um inovador que acreditava que a história coreana era marcada pelo potencial desperdiçado. Antes do seu governo, poucas pessoas, exceto estudiosos e acadêmicos, atribuíam um caráter único à sociedade coreana e ao seu estilo de vida, sempre estando sob a sombra dos chineses e dos japoneses. Seus defensores o colocam ao lado dos grandes modernizadores do século XX, como Atatürk ou como Lee Kuan Yew. E ele chegou a sugerir que seu modelo serviu de inspiração para a reforma e a abertura de Deng Xiaoping, que permitiu à China tirar 800 milhões de pessoas da pobreza. Seus críticos, por outro lado, o acusam de ter acabado com uma democracia incipiente em favor da repressão e da ditadura. O general foi um homem polifacético e contraditório. Declarava-se nacionalista, mas fez grandes concessões aos Estados Unidos. Formou-se na esquerda, mas acabou se afastando dela de forma violenta. Transformou-a quase em um tabu e perseguiu implacavelmente a dissidência progressista. Lançou as bases de uma sociedade liberal pujante, uma das poucas da Ásia, utilizando meios não liberais.
Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Se ainda não fizeram isso, inscrevam-se no canal, deixem seus comentários, suas opiniões, suas sugestões. Deem um like, obrigado por assistir a este e a todos os outros vídeos. Ativem o sininho para receberem as notificações de todas as nossas publicações. E, claro, sigam a gente na nossa conta do Instagram, onde publicamos material complementar a tudo o que fazemos aqui no canal. Nos vemos em um próximo vídeo e se cuidem bastante!